O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fores bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou a nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram, por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, e vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegrei porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, neste 14º domingo do tempo comum, a primeira leitura do profeta Isaías nos fala: alegrai-vos com Jerusalém e exultai todos vós que a amais. Esta alegria com Jerusalém. E o profeta certamente fala sempre mais do que ele mesmo pode compreender. Esta Jerusalém não é só essa cidade, que é importante historicamente, não há dúvida, né? Mas é uma nova Jerusalém, que é a igreja, né? Lá sim haverá essa consolação que o profeta anuncia, né? Seremos consolados, né? Como uma criança no colo da mãe. Ali sim, toda lágrima será enxugada, né? E há um percurso para isso, né? Que temos que fazer. Na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Gálatas termina de um modo interessante, não é? Ninguém me moleste, pois eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, não é? São Paulo viveu a pregação de um modo tão intenso, com tanto esforço, né? O cansaço que ele teve, né? Embora fosse incansável, né? Perseverando sempre, mas quanto que teve que fazer? Trazia as marcas no seu corpo, foi espancado, foi chicoteado, foi apedrejado, né? Coisa física, né? E é interessante que essa palavra se cumpriria na igreja, né? Na história da igreja, de um modo muito interessante, a começar por São Francisco de Assis, né? Que, tendo aquele amor à humanidade de Jesus, pediu, né, a Deus que ele pudesse participar da paixão de Cristo na medida das suas possibilidades. Veja bem, um homem tão simples, mas tão prudente, né? Entendia que a cruz de Cristo só Cristo pode levar, mas queria participar. Então recebe os estigmas, né? Que o faziam sofrer tanto, caía de cama mesmo, né? E um fradezinho muito devoto dizia a São Francisco, né?
Pai Francisco, pede a Deus que alivie os teus sofrimentos. E São Francisco se levantou da cama, se ajoelhou e disse: se for da vontade de Deus, que Ele centuplique os meus sofrimentos. Isso é uma coisa tremenda, né? Mas veja a confiança do santo em Deus. Mais tarde também, Padre Pio teria também os estigmas de Cristo, né? Eu estava ouvindo também que um frade se ajoelha, né, para pedir a ele por uma alma, né, que está muito doente, né, e se ajoelha, e quando ajoelha, cai com o joelho em cima das chagas nos pés de Padre Pio, né, que disse uma dor maior do que a do purgatório, né, mas a pessoa ficou curada, né, a dor do Padre Pio curou lá a pessoa, né. Então, santos que portaram, né, levaram as marcas de Cristo, literalmente, no seu corpo. Mas está ao centro da mensagem de hoje o Evangelho, né, que nos fala de Jesus escolhendo 72 discípulos. É interessante, né, que a gente usa a palavra apóstolos e discípulos como sinônimos, né? Os apóstolos são os 12. Né? Muitas vezes esses 12 são chamados de discípulos, porque são discípulos também. Né? Em latim, maestro e discípule. O maestro é o mestre, o discípulo é o aluno. Né? Então, eram os discípulos, né? Mas alguns desses foram nomeados apóstolos, né? Ou seja, Jesus instituiu a igreja com hierarquia. Não é comunista, não tudo igual, não, tinha hierarquia, né? Então, ele envia à sua frente para onde ele tinha que ir. Veja, Jesus tinha estratégia também. E mandou 72 discípulos para preparar. E como é que ele enviou? Mandou com muita coisa. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Nós estamos rezando pela igreja. Estamos pedindo trabalhadores. Na sua prece pessoal, você pede pelas vocações sacerdotais? Você pede para que as vocações que já existem se mantenham? Você pede pelos sacerdotes para que permaneçam fiéis a essa vocação? Este deveria ser um tema importante na espiritualidade de cada cristão, né? É o pedido de Jesus, né? Coisa misteriosa. Pedir ao dono da messe. Ele é o dono da messe. Pedir ao dono da messe. Ou seja, Deus que não precisa de nós quer precisar. Nós temos que ter uma participação fundamental na santificação. Pedir os sacerdotes, pedir que haja vocações, pedir que haja aqueles que façam trabalho sacerdotal. Aliás, ouvia também outro dia, como o Padre Pio, né, ouviu do seu superior, que celebrava a missa de ordenação dele, tem 3 lugares em que o padre exerce o seu ministério. No altar, porque ali ele consagra o pão e o vinho. No ambão, né? No púlpito, que ele chamava, o púlpito antigo, né? No ambão, onde ele prega. E no confessionário, onde ele perdoa os pecados. 3 lugares em que o sacerdote tem que estar muito atento. Né? E o comentarista dizia que o padre Pio não fez tantas homilias, né? Ele não era tanto disso, né? Mas santificou tanta gente, não é? Com a Santa Missa, com seus sofrimentos, com as suas orações e com o confessionário, sobretudo, né? E como é que Jesus enviou essa gente? Qual foi o aparato que ele deu? Nenhum. Vos envio como cordeiros no meio de lobo. O que o cordeiro vai fazer no meio do lobo? Morrer. Né? Então, você veja que a providência divina pode proteger as pessoas, né? Aqueles que eles enviam de um modo extraordinário. Né? A gente vê na história da igreja quantas vezes sacerdotes, frades estavam no meio de situações tão difíceis, ainda hoje, né? Como alguns estão trabalhando em lugares perigosos, difíceis, né? Estão lá, Deus está com eles, não é? Não leveis bolsa, nem sandália, nem sacola, nada. Hoje nós temos um certo aparato, né? Mas não podemos perder essa pobreza original. Se não há uma pobreza ao pé da letra, alguns vivem essa pobreza, também se seja dito, né? Ao menos reste a pobreza em espírito. O que é a pobreza em espírito? Que é chamado ao sacerdote e qualquer cristão. É o desapego. Desapego dos bens materiais. Não, os bens materiais não são maus, não. Foi Deus que criou este mundo, então as coisas são boas. Ele diz lá no livro do Gênesis, e Deus viu que tudo era bom.
Mas há uma hierarquia aqui também. O grande bem da nossa vida é Deus. Se os demais bens não estão indo contra este bem maior, está tudo bem. Mas se um desses bens vai contra o bem supremo da nossa vida, aí não está bom. Você pode estar perdendo a vida por isso, né? Por um amor exagerado às coisas que passam, né? E, então, Jesus manda, quando entrar numa casa, dizer primeiro, a paz esteja nessa casa. Interessante, como Jesus falava da paz, não é? Quando ele ressuscita, a primeira palavra é essa, a paz esteja convosco. Não é? A paz, que não é só a paz do mundo. Esta paz que Jesus fala não exclui a luta, não é? Que é a paz com Deus. É a paz que ele fez, pacificou os homens com Deus com o seu sacrifício. Não é? Então, essa é a verdadeira paz. Permanecer naquela casa, comer e beber do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Então, Jesus fala aqui, né? O povo deve sustentar o padre com seus recursos, com seus limites também, não é? E o grande anúncio, o reino de Deus está próximo de vós. Né? Está próximo o que está ao nosso alcance e está próximo o que está vindo, né? Na sua plenitude. O reino de Deus já está no meio de nós. Todo aquele que está na graça de Deus, todo aquele que não está com pecado grave na consciência, está com o reino de Deus. Já a semente do reino de Deus já está aqui. A sua plenitude se dará quando nós chegarmos no céu, não é? Mas já está no meio. Mas se numa cidade não for de bem recebido, sacudir até a poeira do pé. Nem a poeira leva daquela cidade. Veja como Jesus vê isso com gravidade, não é? No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Ou seja, essa recusa ao reino de Deus, essa recusa a Jesus, não vai passar impune. Por quê? Porque todo ser humano tem condição de reconhecer que Deus existe, que deve servir. O próprio São Paulo, recordando o livro da sabedoria, diz: os pagãos não estão desculpados de não acreditar em Deus. Por quê? A natureza fala de Deus. Isso é uma página de teologia natural. Ou seja, não é preciso tanta coisa para reconhecer que Deus existe. Olha a natureza, olha a criação. De onde veio tudo isso? Do Big Bang. É a coisa estúpida, né, que se diz hoje. Tanta ciência para ser tanta burrice também, não é? Mas é o do hidrogênio. Tá bem. E quem fez o hidrogênio? Um garoto pode fazer essa pergunta a ele, né? Quem foi que fez o hidrogênio? Quem foi que fez esse Big Bang? Não chega no princípio a conclusão deles, mas às vezes, como dizia São Paulo, a ciência incha de orgulho, e aí o sujeito não vê as coisas mais simples e pode perder a alma por causa disso, não é? E eu vos digo, Jesus, naquele dia, que dia é esse? O dia de juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que essa cidade. Mas peraí, Sodoma, nós escutamos essa semana ainda, foi destruída pelo fogo que caiu do céu. Menos? Vai ser tratada com menos rigor. Que rigor tremendo vai ser para essa cidade. Então você veja, Jesus também fala de uma sociedade, né, que recusa a Deus, né? Isto também há de ser julgado pelo Senhor, não é? E aí Jesus fala uma coisa interessante, né? Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E tem gente dizendo por aí, não tem inferno, não tem Satanás, então Jesus é mentiroso. Tá certo? Se você negar a existência do inferno e de Satanás, você está dizendo que Jesus é um mentiroso. E se sairmos do âmbito da palavra de Deus e dermos ouvidos às aparições de Nossa Senhora, ela diz que todos os dias caem almas no inferno. Todo dia. Já parou para pensar nisso? E sobretudo pelos pecados da impureza. E o nosso mundo está tão impuro, né? E a gente precisa ter atenção a essas coisas. Outro dia também via comentários de mais de um padre, né, dizendo isso, né? Como as pessoas às vezes não se vestem bem para ir à igreja, né? Se vestem de um modo impuro. Podem ser ocasião de pecado dentro da igreja, né? Uma roupa provocativa, né? Então, a
gente também tem que procurar, não é? Saber onde está indo. Está indo na casa de Deus, estou indo para rezar, estou indo para, né, buscar a espiritualidade, então não posso ir de qualquer jeito, né? Tenho que ver como é que eu estou me vestindo, né? Como eu estou me apresentando, né? E Jesus então diz: dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do mundo, do inimigo, e nada vos poderá fazer mal, né? Então temos que temer, né? Porque Jesus dizia tantas vezes no Evangelho, uma frase repetida: não tenhas medo, não tenhas medo, né? Claro, o medo é uma paixão humana, mas não se deixar dominar pelo medo, não deixar de agir por causa do medo, né? Mas, contudo, os discípulos estavam muito contentes, né? Porque até os espíritos obedeciam, né? Mas Jesus disse: contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Olha que alegria para aqueles discípulos. Os vossos nomes estão escritos no céu. Nós também precisamos escrever o nosso nome no céu. Como se escreve? Que caneta boa é essa aí que eu quero saber, né? É justamente cumprir a vontade de Deus. Obedecer o seu evangelho, procurar fazer o bem, a coisa é simples. É simples, mas nós complicamos, né? Então vamos pedir a Deus hoje que os nossos nomes também sejam escritos nos céus, pela obediência à sua lei, à sua vontade.